Capítulo 18. Uma agulha para liberar o frio. De quem você ouviu isso? Xia Qinghui perguntou friamente, seus pensamentos estavam confusos. No mesmo nível de profunda força, a expectativa de vida dos membros da nuvem congelada de Asgard era mais curta que a das outras pessoas por uma grande diferença. Isso era uma verdade cruel. Mesmo na nuvem congelada de Asgard, isso era um segredo que sempre foi reprimido pela liderança da nuvem congelada de Asgard. A razão pela qual Xia Qinghui sabia disso, era por causa que sua mestre tinha mencionado isso depois dela avançar de nível. Além do mais, ela disse que aquilo era a maior falha e a ordenou estritamente de não falar para ninguém, incluindo seus poucos discípulos. E agora, Xiao Ti tinha dito aquilo bem alto e claro. Se eu fosse o líder da nuvem congelada de Asgard, eu iria usar toda a minha força para esconder essa falha e prevenir as pessoas de fora de descobrirem. Você pensa que eu escutei isso pessoalmente de alguém? Xiao Ti disse, curvando seus lábios, eu realmente cheguei a essa conclusão apenas medindo seu pulso, isso é tudo. Pela sua reação, parece que tudo o que eu disse é verdade. Eu não acredito em você. Xia Qinghui balançou sua cabeça determinadamente. Para ser capaz de deduzir o maior segredo da nuvem congelada de Asgard apenas pelo pulso. Isso era ridículo. Se fosse assim tão fácil, com os inúmeros médicos espirituais do Império Vento Azul, o segredo da nuvem congelada de Asgard iria ter sido exposto a quem sabe há quantos anos atrás. Entretanto, tudo que Xiao Ti tinha acabado de dizer foi direto no X da questão, sem nenhum erro. Não tinha jeito de Xia Qinghui não estar desconcertada. Eu sabia que você não iria acreditar em mim. Xiao Ti pegou a maleta medicinal, o embrulho do chão e andou para dentro da casa. Me siga. O olhar de Xia Qinghui estudou os itens que ele segurava em suas mãos. Depois de um pouco de hesitação, ela o seguiu para o quarto e fechou a porta atrás dela. Depois de colocar a maleta medicinal e o embrulho na mesa, Xiao Ti ordenou Xia Qinghui, sente-se. O que você quer fazer? Xia Qinghui olhou para ele com suspeitas. Obviamente, eu quero tratar você. Não há necessidade. Xia Qinghui imediatamente balançou sua cabeça. Se é ou não necessário, é melhor você esperar para decidir depois, você não vai recusar até mesmo de tentar, certo? Xiao Ti abriu o embrulho e tirou uma caixa prata. Ele soltou um suspiro, um olhar de frustração e desapontamento apareceu em seu rosto. Eu sei que você basicamente não acredita em nada que eu diga. Mas pelo menos, eu não tenho a habilidade, ou alguma razão, para machucar você. A razão pela qual eu peguei essas coisas na enfermaria mais cedo foi apenas porque eu queria te dar um tratamento, isso é tudo. Se funcionar, então tudo bem, se não, você não irá perder nada, desde que você não quer acreditar em mim e não quer nem tentar, então esqueça sobre isso. Apenas finja que isso é uma afeição não correspondida. As palavras de Xiao Ti surpreenderam Xia Qinghui e um pouco de culpa cresceu em seu coração. Era verdade o que ele tinha dito antes, e o que ele estava dizendo agora era tudo para tratá-la. Ele não pediu nada para ela ou colocou condições. Ele também, como ele mesmo disse, não tinha razão ou habilidade para machucá-la, não importa o resultado. Para rejeitá-lo diretamente tinha sido um pouco excessivo. Xia Qinghui soltou um suspiro em seu coração e então sentou-se ao lado de Xiao Ti. Como você irá me tratar? Você irá permitir de receber o tratamento? Xiao Ti deu um olhar e então virou seu rosto para o lado. Sua atitude de uma criança contrariada deixou Xia Qinghui incapaz de decidir se ela deveria rir ou chorar e sua voz relaxou. Eu quero ver como você irá me tratar. E, agora sim, você está mais obediente.
Quando Xiao Che virou seu rosto novamente, sua expressão era só sorrisos. Isso causou Xia Qingyue de olhar distraída para ele. O humor desse cara realmente muda muito rápido. Estenda sua mão. Xiao Che sentou-se de frente para Xia Qingyue. Xia Qingyue também concordando estendeu ambas suas mãos, repousando seus braços horizontalmente sobre a mesa. Suas mangas vermelhas puxadas até seus cotovelos, expondo um par de braços brancos como a neve. Xiao Che abriu a caixa prata. Surpreendentemente, dentro estavam várias dezenas de fileiras de agulhas de prata arrumadas. Agulhas de prata, não me diga que você irá usar acupuntura. As pupilas que pareciam luas de Xia Qingyue se ergueram. É? Você conhece acupuntura? Xiao Che de uma certa maneira a deu um olhar surpreso. De volta ao continente Nuvem Ejar, não existiam muitas pessoas que podiam aplicar acupuntura, mesmo se ele e seu mestre médico santo fossem incluídos. Entretanto, no continente Céu Profundo, isso aparentemente era um dos mais populares entre os tratamentos medicinais. Era até mesmo possível encontrar os equipamentos na enfermaria do clã Xiao. E claro que eu também sei que para ser habilidoso nas técnicas de acupuntura requer bastante tempo. Você precisa de dezenas de anos para ter o menor sucesso. Eu nunca tinha escutado que você estava estudando técnicas medicinais, sem mencionar acupuntura. E também, seu quarto não tem nenhum cheiro ou marcas de medicinas tradicionais. O que exatamente você está tentando fazer? Os olhos de Xia Qingyue estavam cheios de suspeitas e cautela. Xiao Che pegou uma agulha de prata, segurando a base com 2 dedos. Quando Xiao Che pegou a agulha de prata, o olhar de Xia Qingyue se tornou levemente distraído. Aquilo foi porque nas mãos de Xiao Che, aquela agulha de prata tinha um tipo de harmonia indescritível, como se aquilo tivesse crescido naturalmente das mãos de Xiao Che. Esse sentimento foi muito súbito e indescritível, e ainda esse sentimento realmente e claramente existia. Xiao Che abriu um pequeno frasco e cuidadosamente colocou a agulha de prata dentro. Se eu sei ou não aplicar acupuntura, você irá descobrir imediatamente. E claro, se você disser que algo está errado, ou sentir que eu estou de brincadeira, você pode me parar quando desejar. O que tem dentro do frasco? O olhar de Xia Qingyue caiu sobre aquele pequeno frasco. Suco de uma flor do sol vermelha comum. Xiao Che respondeu sem pensar, seu olhar caindo sobre os braços de Xia Qingyue. A mão esquerda segurando a agulha de prata se moveu levemente. O movimento foi extremamente rápido, tão rápido que Xia Qingyue não pôde reagir. Quando a mão esquerda de Xiao Che recuou, a agulha de prata entre seus dedos já não podia mais ser vista. Melhor, no pulso direito dela, uma agulha prata foi inserida verticalmente, certeiramente aterrissando no ponto de acupuntura Yang-Shi. Não houve dor, aquilo poderia ser descrito melhor como, sem sentimento nenhum. Se não fosse pelo fato que ela estava olhando palidamente para aquela agulha de prata, ela não saberia que havia uma agulha perfurando seu pulso. Xia Qingyue estava comovida, tão rápido. Não, isso foi rápido. Mas melhor que isso foi a habilidade. Um tipo de habilidade que tinha atingido um nível espantoso, até o ponto onde poderia ser dito que era o topo. A segunda agulha de prata foi pega por Xiao Che e mergulhada no suco de flor de sol vermelha. Enquanto ele se inclinava na direção do punho direito de Xia Qingyue, seu pulso balançou levemente e no segundo depois a agulha já tinha certeiramente perfurado o ponto de acupuntura Yang-Gu. A terceira e quarta agulhas perfuraram os pontos de acupuntura Zhouju e Regu respectivamente. Depois da mão direita, outras 4 agulhas pratas perfuraram os 4 pontos Yang-Shi, Yang-Gu, Zhouju e Redu da mão esquerda de Xia Qingyue. Em cada vez,
seus movimentos eram tão rápidos que Seah Kingui podia apenas ver uma vaga sombra passando. O espanto em seu coração também crescia de acordo com cada agulha que ele colocava. Ela não sabia se o tratamento de Xiaoche iria ter algum efeito, mas Seah Kingui fundamentalmente não podia acreditar que essa técnica, habilidade até o ponto de enfeitiçar, foi realizada por um garoto de 16 anos. Relaxe suas mãos e respire normalmente. Sob nenhuma circunstância use sua profunda força. A voz de Xiaoche ecoou ao lado de seus ouvidos. Ela cooperou com ele, suas mãos amolecerão e sua respiração se acalmou. Nesse momento, ela repentinamente sentiu o ar frio em ambas suas mãos. Então, como se tivesse sendo sugado, rapidamente seguindo em direção aos 4 pontos Yangshi, Yanggu, Zhouju e Regu que tinham sido perfurados pelas agulhas de pratas. De repente, uma fumaça de névoa branca lentamente se ergueu em cima das agulhas de pratas, o ar frio acumulado rapidamente abaixou a temperatura do ambiente. Depois de sentir o ar frio saindo dos meridianos dela e rapidamente se transformando em uma névoa branca, o rosto de neve de Seah Kingui se contraiu violentamente. Levou alguns minutos para a névoa branca parar completamente de subir. Nesse momento, Xiaoche repentinamente retirou e balançou ambas suas mãos, seus dedos se moviam parecendo uma miragem. E ao passar de um segundo, todas as 8 agulhas de prata que estavam perfurando as mãos de Seah Kingui tinham retornadas para sua mão e colocadas em uma caixa diferente. Esse ar frio era ainda mais pesado do que eu pensei. Foi bom você ter me encontrado. Xiaoche sussurrou em uma voz baixa, e então fechou a maleta de agulhas pratas e disse, Kingui minha esposa, como suas mãos estão agora? Seah Kingui levantou ambas as suas mãos, com seus olhos vacilando. Com brilho, confortável, calorosa, assim estavam suas mãos agora. Como se ela tivesse sido libertada de algum tipo de restrição pesada. Essa foi a primeira vez desde que ela começou a cultivar as artes sagradas da nuvem congelada que ela sentia esse tipo de calor em suas mãos e seus braços. Ela ergueu seus olhos para olhar para Xiaoche, perguntando espantada, o que exatamente é isso? Atualmente isso é bem simples. Eu apenas liberei o ar frio dentro de suas mãos e os meridianos de suas mãos. Ao mesmo tempo, eu desbloqueei os meridianos entupidos. Isso é tudo. Xiaoche humildemente disse, sua técnica profunda da nuvem congelada de Asgard pode permitir o profundo Ti de se tornar frio como o gelo e assim aumentar bastante seu poder. A razão pela qual o profundo Ti congelado é mais poderoso é por causa que o ar frio é bastante danoso para as pessoas, seus inimigos são pessoas, mas você também é uma pessoa. Antes de machucar alguém, você irá inevitavelmente machucar a você mesma primeiro. Isso é um princípio muito óbvio. Essa manhã, quando eu toquei sua palma da mão, eu descobri que a temperatura de sua palma era muito mais fria que a das pessoas normais. Talvez os membros da sua nuvem congelada de Asgard acreditem que isso é o resultado esperado da cultivação das artes secretas da nuvem congelada, mas de um ponto de vista médico, seria estranho se esse tipo de temperatura corporal fosse considerado normal. Normalmente, quando você não usa sua profunda força, a profunda força se acumula em suas profundas veias e não influencia seu corpo. Entretanto, assim que é usada, o profundo Ti da nuvem congelada se liga ao seu corpo inteiro, machucando quando é liberado. Quando está circulando, irá te ferir. Você deveria estar cultivando as artes secretas da nuvem congelada por apenas alguns anos, mas uma grande quantidade de ar frio já penetrou em suas 5 vísceras, 6 entranhas, sangue, ossos, medula e dantian, e ainda continua se acumulando. Ao passar do tempo, naturalmente irá causar ferimentos severos em seus órgãos internos,
seria estranho se isso não encurtasse sua vida. Esses efeitos negativos realmente são coisas que você nunca deveria cruzar naturalmente. Siakingui. Em adição, sob o ar frio, os muitos meridianos do corpo irão ter espasmos frequentes e então se fecharão, afetando enormemente sua habilidade de usar o profundo Chi. Você pode tentar transferir sua profunda força para suas mãos e ver como ela se compara com a de antes. Xiao Ti falou com um rosto inflexível. O diagnóstico confiante de Xiao Ti foi explicado razoavelmente do começo ao fim e foi apresentado com causa e efeito. Não apenas isso, mas o significado era muito fácil de entender que até uma pessoa idiota escutando poderia entender. Uma vez que as reações confiantes de Xiao Ti fossem adicionadas, era basicamente impossível questionar ou recusá-lo. Enquanto Xiao Ti estava falando com seu rosto confiante, seu coração atualmente estava fazendo caretas, porque tudo que ele tinha acabado de dizer era verdade, mas aquilo era ambos, verdade, e também coisas sem sentido. Aquele acúmulo de ar frio que iria machucar o corpo era verdade. O fato que iria fechar os meridianos também era verdade, mas se as artes secretas da nuvem congelada fossem tão insuportáveis como ele tinha dito, como a nuvem congelada de Asgard iria valer alguma coisa? Sem mencionar permanecer no pico do Império Vento Azul, ela não seria capaz de durar 800 anos. Depois de cultivar as artes secretas da nuvem congelada por um tempo, o corpo irá ficar completamente acostumado a isso. Então, o ar frio no corpo, que era normalmente nocivo, não iria apenas parar de machucá-los mas também fornecer assistência. Os meridianos congestionados também iriam naturalmente se abrirem. Entretanto, Siakingui tinha cultivado as artes secretas da nuvem congelada por apenas 3 ou 4 anos. Ela naturalmente não poderia estar na fase de completamente acostumada. Com as palavras de Xiao Ti combinado com suas próprias experiências até agora, em adição ao sentimento depois do tratamento, os argumentos de Xiao Ti pareciam fundamentalmente sem falhas para ela. Tratamento, era somente uma desculpa. A falha das artes secretas da nuvem congelada também foi apenas uma desculpa. O que ele queria conquistar, apenas ele sabia.